Você já deve ter falado com todo mundo, mas agora a gente vai falar com quem manda, amém? Quem quiser ficar de joelho, quem puder, fica à vontade, eu vou ficar. O que é que você tem para falar a Ele nessa noite? O que você tem para expressar ao seu Deus? Afinal, você veio aqui buscar a Deus. Você não veio aqui buscar a homens, porque homens a gente encontra lá fora, mas aqui dentro nós viemos buscar a presença. Por isso, Espírito Santo, nós nos rendemos nesse momento, nos prostramos, nos humilhamos diante do Senhor, porque nós queremos mais de Ti. Nós reconhecemos que dependemos e precisamos do Senhor. O Senhor é a razão de nós não sermos consumidos, porque a Tua misericórdia se renovou mais uma manhã nas nossas vidas. E nós estamos aqui nesse momento reunidos em Teu nome para Te adorar, Te glorificar, Te exaltar e Te bendizer o Teu nome. Espírito Santo de Deus, a Tua igreja está prostrada, a Tua igreja clama, igreja, abra a sua boca. O que você quer do Senhor nessa noite? Ouve, Espírito Santo, aquilo que os Teus filhos estão pedindo, e fala ao coração de cada um tudo que é necessário, tudo que é preciso nessa noite. Eu sou apenas um instrumento em Tuas mãos. Por isso, Senhor, eu me coloco na dispensação, eu me coloco na brecha, meu Senhor, para que o Senhor possa me usar como instrumento. Eu diminuo para que o Senhor cresça. Se necessário for, eu sumo para que o Senhor apareça. Que os olhares da Tua igreja estejam voltados para o Senhor, que os ouvidos da Tua igreja estejam voltados para a Tua palavra. Eu não sou nada, eu não tenho nada, eu sou só alguém em Ti, Senhor, porque em Ti eu sou mais que vencedor. Tudo que eu tenho veio de Ti, tudo que eu entrego vem do alto, porque o homem nada pode ter se do alto não vier. Por isso, Senhor, nós nos prostramos e pedimos ao Senhor que o Senhor manifeste o Teu poder nessa noite, e que nós possamos ter um culto maravilhoso na Tua presença, assim como ele foi até aqui. Que assim ele possa se estender até o final, e que nós não viemos sair daqui da mesma forma, mas que nós viemos sair daqui cheios da Tua presença, para que nós venhamos poder impactar o mundo lá fora, para a glória do Teu nome. Exalta o Teu nome, glorifica o Teu nome e receba os Teus aplausos em nome de Jesus. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Tu és santo, Senhor. Tu és poderoso. Amém? Pode sentar, amados. Aqueles que estão nos visitando, não fique acanhado não. Levante sua mão para que a gente possa te ver. Quem está nos visitando hoje? 1, 2, 3, 4. Do lado de cá tem alguém? 5. Tem mais aí? Aleluia. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Eu vou me apresentar. Eu sou o pastor Júnior. Tenho servido ao Senhor há 13 anos. 9 anos lá fora e 4 anos nesse ministério. E sou casado, pai da Mariana e do Caleb. Amo demais a minha esposa. Ela hoje sentou lá atrás porque ela sabia que eu ia elogiar ela. Ela fica meio tímida, com vergonha. Você é linda mesmo. Eu te amo. Louvo a Deus todos os dias por ter colocado você na minha vida. E também todo dia eu tento regular ela em algumas coisas, que é normal, é casamento, né? O Senhor é bom. Calma, Gerlúcia. Glória a Deus. Culto da família, sejam todos muito bem-vindos. Vocês que nos assistem de casa, também sejam bem-vindos. E vamos para mais um culto de família, cura, libertação. E o Senhor vai falar aos nossos corações, amém? Glória a Deus. Para iniciar, eu quero ler uma palavra aqui que está no livro de Jeremias, no capítulo 1, no versículo 4. Para você que trouxe Bíblia, por favor, acompanhe na sua Bíblia. Algumas Bíblias têm uma versão diferente, mas tem o mesmo significado. Por que eu falo isso? Porque quando eu me converti, eu aprendi dessa forma.
Era chato acompanhar na Bíblia, principalmente eu que quase não sabia ler, para acompanhar o pregador lendo, me perdia no meio do caminho, mas eu insisti, e hoje quando fala tal livro eu sei onde está, tal livro eu sei onde está. E se você acompanhar só no monitor, você nunca vai aprender onde está cada livro da Bíblia, capítulo e versículo, amém? Glória a Deus. Jeremias capítulo 1, versículo 4 diz assim: veio a minha palavra do Senhor dizendo. Veio a quem? A palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, te conheci. Antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Eu, porém, disse: ah, Senhor Deus, não sei falar, não passo de uma criança. O Senhor, entretanto, me disse: não digas, não passo de uma criança. Aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo que te mandar, dirás. Amém? Antes de seguirmos, eu quero agradecer a oportunidade a Deus, ao apóstolo Carlos Silva, à pastora Simone, que me confiou trazer essa palavra, e alguém que tem me instruído, me ensinado. Eu tenho aprendido muito com esse homem de Deus, com essa mulher de Deus, que para a gente é como um pai e uma mãe. É pelo zelo, pelo cuidado, pelo carinho, pelo preço que eles têm pagado pelas nossas vidas. Só quem conhece eles de perto sabe o que eu estou falando. Por isso que muitas pessoas vão estranhar, porque todo mundo chama de pai, né? É porque só nós sabemos o quanto eles amam a gente, cuidam e zelam, tá bom? Então obrigado, papai e mamãe. Pode aplaudir ao Senhor Jesus pela vida desse casal abençoado. Glória a Deus. Aleluia. Nós lemos aqui que o Senhor traz uma palavra na vida de Jeremias, e que essa palavra diz que Jeremias é escolhido. Desde o ventre o Senhor separou, chamou e deu ele como profeta para as nações. Eu quero que você compreenda que essa palavra que veio para Jeremias, ela não serve só para Jeremias, ela serve para mim e serve para você. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Por quê? Porque possa ser que nem todo mundo seja profeta, mas a palavra do Senhor em Efésios vai dizer que o Senhor Jesus chamou uns para apóstolos, pastores, mestres, evangelistas. Então o Senhor, Ele tem um chamado na vida de cada um. Por mais que você não queira, não acredite, acha que é impossível para você, mas Deus tem, tá? Talvez você não queira, como eu falei, você não aceite, mas eu quero dizer para você que Deus tem um chamado para a sua vida. Deus não te trouxe à terra para você ser um empresário, empresária, doutor, doutora, ganhar dinheiro, criar sua família e pronto. Não. Isso é projeto do homem. Porque Provérbios, capítulo 16, versículo 9. Bota na tela. Vamos ler que é bom. É bom todo mundo acompanhar, para não ficar nas minhas palavras. Provérbios 16, 9. Olha o que vai dizer a palavra do Senhor. Chegou aí? Vamos lá. O coração do homem propõe o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. O seu coração planejou algo, arquitetou algo. Vou estudar, vou fazer uma faculdade, a minha profissão vai ser essa. Isso é o seu desejo, esse é o seu projeto, mas o Senhor vai conduzir os seus passos. Quando isso acontece? Quando eu paro para ouvir a palavra de Deus e começo a perceber que Deus tem algo diferente para a minha vida, que a profissão que eu adquiri na terra, ela foi necessária, mas ela não é o meu maior objetivo. Quando você entende que as coisas de Deus estão acima de todas as coisas, que tem a maior importância do que as coisas terrenas, você vai compreender que a sua profissão terrena foi só algo que você trouxe para acrescentar na sua vida, mas que o maior objetivo que Deus tem para você não é você trabalhar para o homem terreno, mas sim você trabalhar para o homem celestial, para aquele que pode todas as coisas, para aquele que manda em tudo. E todo joelho se dobra e toda língua confessa que somente Jesus Cristo é Senhor, não há outro além dele. Só Ele tem um nome que está acima de todo nome.
onde todo joelho tem que se dobrar. Amém? Mas nós buscamos muita desculpa, né? Não, mas isso aí não é para mim, esse não é o meu chamado. Um dia eu também falei a mesma coisa, e olha hoje aonde o Senhor me colocou. Mas talvez você esteja dizendo, mas ele já é pastor, mas eu não nasci pastor, tá? Eu não nasci pastor. O Senhor tinha isso dentro de mim, mas os meus planos, os meus projetos eram outros. Mas um dia Deus pegou alguns homens, que eu quero louvar a Deus também pela vida do meu ex-pastor Manuel Sobrinho. Pegou alguns homens e conseguiu, através de Deus, identificar na minha vida algo que eu não enxergava. Então o pastor Manuel Sobrinho me ungiu a presbítero. E quando eu cheguei aqui, o apóstolo disse: presbítero é muito pouco, eu vou lhe dar maior responsabilidade. Você agora vai ser pastor. Você acha que ele ungiu porque ele me achou engraçado, bonito? Não. Deus mostrou para ele algo que eu mesmo não conseguiria ver. Por isso a importância de você ter um líder que tem intimidade com Deus. Deus vai falar com ele, não é com você, tá? Deus vai falar com ele e ele vai fazer aquilo que Deus vai determinar na sua vida. Por isso nós precisamos de ter um líder idôneo, um líder que tem intimidade, um líder que busca, um líder sério. Por quê? Porque aquilo que você precisa, Deus vai mostrar a ele e ele vai falar para você. Mas você pode estar se dizendo, mas eu não tive nem pai nem mãe para me criar, eu nem estudei, eu nem sei o que é o evangelho, eu nem conheço Deus direito. Tem resposta para isso, tá? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 e 28. Para você que ainda, depois de tudo que nós lemos e tudo que o Senhor me trouxe para falar, ainda não acredita, tem mais para a sua vida, tá bom? 1 Coríntios 1, versículo 27 e 28, vai dizer assim. Todos acharam? Estou acelerando porque tem muita coisa para hoje e eu não tenho culpa, quem veio antes tomou o meu tempo. Amém, igreja? Amém. Vocês vão ficar chateados se eu passar um pouquinho aqui, não, né? Só 3 pessoas responderem, então vai. Posso deixar Deus me usar? Agora sim. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 diz assim: Deus, porém, escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as. Versículo 28, Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Talvez você estava dizendo, mas eu não tenho nem força, eu sou fraco, eu sou fraca, a qualquer momento eu desisto, qualquer luta eu paro, tudo eu desisto, eu não avanço. Talvez você estava se falando isso, mas o Senhor falou através das cartas de Paulo, em 1 Coríntios 27 e 28, capítulo 1, o Senhor está falando com você. Não importa se você se sente fraco, não importa se você se sente incapaz, quem te chamou foi o Senhor. Não importa se você se sente excluído, quem te chamou foi o Senhor. Afinal, Ele criou a humanidade, Ele é dono de todas as coisas. Então não importa o que você vai pensar, o que você vai achar, o que importa é o que a palavra do Senhor nos fala, nos garante, nos mostra. E aquilo que Deus vai mostrar na vida do seu líder, Ele vai dizer para você: você vai ser ungido a isso, você vai ser separada para aquilo. E quando Ele falar com você, não diga não, porque não é o homem que quer fazer isso na sua vida, mas é Deus que está falando: ei, separa, ei, é para isso, ei, é para aquilo. Então, igreja eleita do Senhor que vai morar na glória, amém? Receba a palavra do Senhor no seu coração. Não é a vontade do homem, é a vontade de Deus. Glória a Deus. E agora vamos entrar na palavra. Gênesis capítulo 12, para iniciar. Aí só foi para a gente aquecer e entender que você foi alguém escolhido
e chamado por Deus. Por isso você está aqui nessa noite, porque o Senhor, o Espírito Santo, te trouxe aqui. Alguns por causa de um problema, alguns por causa de uma dificuldade, alguns porque estavam tristes, alguns porque estavam pensando em desistir. E aí Deus usou os instrumentos que Ele tem. Você que acha que não vai ser nada, Deus já está te usando como evangelista, como missionário, para convidar, para pregar, para profetizar, e você nem sabe, porque o Espírito Santo vai usar as nossas vidas para manifestar o poder dele. E Ele quer usar quem? A cada um de nós. Viu aí que você tem chamado? Quantas pessoas você já trouxe à casa do Senhor? Gênesis 12, versículo 1, para a gente entender essa palavra, eu vou começar por aqui, que diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome. Farei de ti o quê? Uma grande, te abençoarei. E os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditos todas as famílias da terra. Até aí. Vai um pouquinho mais para frente, para em Êxodo, capítulo 1. Louvado seja o teu nome, Senhor. Até aqui vocês estão entendendo? Amém. Glória a Deus. Só 5 pastores, evangelistas e missionários responderam. Os outros já ficaram com medo. Não se preocupe não. É responsabilidade, mas não achei nada melhor do que fazer a vontade de Deus. É a melhor coisa e a melhor decisão que você pode tomar. Amém? Vamos lá. Êxodo capítulo 1, versículo 1. Achou, igreja? Amém. Não esqueça de tudo que nós lemos, tá? Tá guardando aí? Vamos nessa. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó, cada um com a sua família: Rúben, Simeão, Levi e Judá, Isacar, Zebulon e Benjamim, Dan e Naftali, Gadé e Azé, todas as pessoas, pois que descenderam de Jacó foram 70. José já estava no Egito. Para os que não conhecem, essas pessoas que nós acabamos de ler foram descendentes de Abraão. Abraão, farei de ti uma grande nação. Então começa Abraão, Isaac, Jacó, e aqui nós estamos chegando no Egito, aonde José já estava morando. Amém? E vamos continuar. Versículo 5, versículo 6. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os filhos de Israel, porém, frutificaram e aumentaram muito, multiplicaram-se e se tornaram sobremaneira forte, de modo que a terra se encheu deles. Lembra o que Deus prometeu a Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela, porque farei de ti uma grande. O que Deus promete para você, não importa o tempo, Ele vai cumprir. Não importa a estação, a dificuldade, aquilo que Deus prometeu na sua vida, Ele vai cumprir. Talvez você até não acredite, mas vai chegar o tempo que Deus vai cumprir. Cada um tempo determinado, porque há tempo para todas as coisas. Mas o que Deus promete, Deus cumpre. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Vamos continuar? Glória a Deus. Versículo 8. Então se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecia José. Disse ele a seu povo: o povo de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Ei, ousemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e vindo a guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Então
puseram sobre eles feitores para os afligirem com as suas cargas. Assim, os israelitas edificaram para Faraó cidades, celeiros, Pitom e Rameses. Todavia, quanto mais os egípcios afligiam o povo de Israel, mais estes se multiplicavam e se espalhavam. Quem não conhece está olhando assim, não entendeu, né? Por que o pastor leu uma palavra de quanto mais pisava, quanto mais massacrava, mais se multiplicava? Entendeu por que as suas guerras? Por que as suas lutas? Deixa eu dizer algo para você. Se a vida do cristão fosse fácil, não existiria cristão, tá? Porque todo mundo ia se acomodar, não ia querer vir nem para a igreja adorar o Senhor. Para que você vai para a igreja se você tem tudo? Se você está vivendo bem? O povo de Deus, ele multiplica dessa forma. Quanto mais luta, quanto mais dificuldade, aonde você veio se parar hoje? Você veio para a igreja por quê? Porque você está bem ou você está precisando de algo? Quando começou a salvar nações? 5, 6, 10 pessoas, não sei. Quantas pessoas tem aqui hoje? Está todo mundo bem aqui ou todo mundo está enfrentando dificuldade? Se tivesse todo mundo bem, não estaria ninguém aqui. Entenda que o povo de Deus, quanto mais passa perseguição e luta, mais a gente avança, mais a gente cresce. Por quê? Porque nós temos a certeza do Deus que nós servimos. Nós não temos dúvida. E toda vez que o mundo tenta acabar, ele não consegue por isso. Quanto mais eles perseguem, quanto mais eles denigrem, quanto mais eles tentam parar, mais a igreja do Senhor avança. Não é de hoje, foi desde o início. Porque não foi o homem que falou: farei de ti uma grande nação. Foi o próprio Deus. Abraão, vai, me obedece, faz o que eu te mando, porque farei de ti uma grande nação. Amém, igreja? Aonde nós paramos? 14, 13. E os fazem servir com dureza. Assim lhes amarguravam a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com toda a sorte de trabalho no campo, com todo o serviço que era obrigado a fazer. O rei do Egito disse às parteiras das hebreias, das quais uma se chamava Cifra e a outra Pua: quando ajudares no parto as hebreias e as vindes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhe disse: por que fizeste isso? Por que deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e já têm dado à luz aos seus filhos antes que a parteira chegue a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, o povo aumentou e se fortaleceu muito, e porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, a todos os filhos que nasceram aos hebreus: lançai-os no Nilo, mas a todas as filhas deixais viver. O Nilo era um rio, como nós sabemos, e Faraó deu uma ordem para pegar todas as crianças macho e jogar dentro do rio para morrerem afogados. Por que o senhor está lendo tudo, pastor Júnior? Porque eu preciso que vocês entendam o que Deus está falando. Eu não quero que vocês entendam só o que eu estou falando, mas tudo aquilo que Deus está trazendo para as nossas vidas no dia de hoje. Algo que foi deixado há tanto tempo, mas hoje funciona para as nossas vidas. Por quê? Porque a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias. Se eu terminar aqui, descer e subir outro pregador e começar a ler a mesma palavra, nós vamos entender de outra forma. Porque Deus vai usar a vida de cada um
pastor, profeta, apóstolo, evangelista, cada um também prega da forma que Deus quer. Por isso Deus está trazendo essa mensagem. E nós vamos ler também o capítulo 2, para que a gente possa entender toda a história. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma descendente da mesma tribo. A mulher concebeu e deu à luz um filho. Vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco e o revestiu de betume e pinche. Então pôs nele o menino e o largou entre os juncos à beira do rio. Versículo 4. Sua irmã postou-se de longe para saber o que lhes havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu para se lavar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Ela viu o cesto no meio do junco e enviou as suas criadas para tomá-lo. Abrindo, viu o menino, ele chorava, e ela teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma ama dentre as hebreias, que crie este menino para ti? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhes disse a filha de Faraó: leva este menino, o cria. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, que o adotou. E ela lhes deu, pois, o nome de Moisés, e disse: das águas o tirei. Versículo 11. Naqueles dias, sendo Moisés já grande, saiu ao encontro dos seus irmãos, e atentou para suas cargas. Ele viu que um egípcio feria a um hebreu dos seus irmãos. Olhou de um e de outra banda, e vendo que ninguém ali havia, matou o egípcio e o escondeu na areia. Tornou a sair no dia seguinte e viu 2 hebreus que contendiam. Perguntou ao culpado: por que feres teu próximo? E o homem respondeu: quem te pôs por líder e juiz sobre nós? Pensas matar-me como matastes o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente tudo foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar Moisés, mas Moisés fugiu da presença de Faraó e foi habitar na terra de Midian, onde se assentou junto a um poço. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encher os bebedouros para dar de beber ao rebanho do seu pai. Então vieram os pastores e as expulsou dali. Moisés, porém, levantou-se, as defendeu e deu de beber ao rebanho delas. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhes perguntou: por que voltastes hoje tão depressa? Responderam elas: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores, ele ainda tirou água para nós e deu de beber ao rebanho. Ele perguntou à sua filha: e onde está ele? Por que deixastes lá o homem? Chamai-mo para que coma pão. Moisés concordou em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora. Zípora deu à luz um filho, Gerson, dizendo: peregrino sou em terra estranha. Depois de muitos dias morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sobre a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouviu Deus o seu gemido e se lembrou da sua aliança com quem? Com Isaque e viu Deus os filhos de Israel
e atentou para a sua condição. Vamos ler mais um pouquinho. Capítulo 3. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: agora me virarei para lá e vereis esta estranha visão. E porque a sarça não se queima, vendo o Senhor que se virara para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Continuou Deus: não te chegues para cá, tiras as sandálias dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Então disse o Senhor: de fato, tenho visto a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores. Conheço os seus sofrimentos, por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra em que mana leite e mel, a terra do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu, do Eveu e do Jebuseu. E agora o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu? Lembra de Jeremias? Para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel. Respondeu-lhe Deus: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado do Egito o meu povo, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: quando eu for aos filhos de Israel e lhes disserem: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós. Amém? Prometo que a gente não vai ler mais. Precisamos ler esse relato todo, porque sabemos que Moisés foi o homem que resgatou o povo que estava escravizado no Egito. Mas nós precisamos conhecer a história de Moisés. De onde veio Moisés? Como surgiu Moisés? Em um tempo aonde o rei do Egito mandou matar todos os homens. E como a gente pôde ver, que a mãe dele criou uma estratégia. Criou o menino escondido por 3 meses, e depois o menino já estava grande e não tinha mais como esconder. O que essa mãe faz? Faz um cesto, passa betume, coloca ele dentro do cesto e solta ele no rio. E ali a irmã sai acompanhando para ver o que vai acontecer com Moisés. E ali, como a gente leu na palavra de Deus, a filha de Faraó encontra o menino dentro do cesto. Essa palavra que nós estamos ministrando tem um tema. Coloca aí, por favor. E esse menino vai parar na mão da filha de Faraó. É o Moisés, que ainda não tem um nome, mas como nós lemos, mais na frente ela vai colocar o nome. E olha que interessante.
te parar e não conseguiu. Você está aqui hoje. E por que você está aqui hoje? Porque Deus queria que você ouvisse essa palavra. Então ela pega o menino e a irmã de Moisés diz: você quer que eu vá atrás de uma mãe que possa dar de mamar essa criança? E ela diz: vai. E quem é a pessoa? A própria mãe de Moisés. E ela lhe entrega Moisés de volta. E Moisés volta para a casa da mãe. E ali Moisés vai ser amamentado até poder tirar a criança da mama. E eu fui olhar, né? Porque eu não sou muito ligado nessas coisas. A minha esposa conhece isso, mas eu não. E geralmente uma criança leva de 2 ou até 4 anos para ser desmamado. Só que eu pergunto para você: hoje em dia tem diversos alimentos para substituir a mama. E na época de Moisés tinha? Tinha leitinho, tinha mucilon, tinha NAN 1, NAN 2. Então essa criança ficou até os 4 anos de idade sendo amamentado pela mãe. E durante 4 anos de idade foi suficiente, pais e mães que se encontram aqui, para forjar o caráter de Moisés. Porque a mãe sabia para o lugar onde ele iria. O palácio da corrupção, da prostituição, da orgia, da luxúria. Mas para a mãe não perder o filho, ela sacrificou. E quantas mães nós conhecemos que fizeram isso? Que não tinha condições de criar os seus filhos e deu para sua irmã que tinha uma condição melhor. Deu para uma família que tinha uma condição melhor. Por quê? Porque ela queria o melhor para o seu filho. Então, em vez de ver ele morrer, o que ela faz? Ela entrega. Mas antes dela entregar, eu estou conjecturando, não está na palavra, mas a mãe coloca aqui, e ela estava com a mão na cabeça, orando e profetizando: você será um grande homem de Deus. Você vai ser um homem grande de Deus que vai impactar essa nação. Você vai mudar a história desse povo. Você vai ser alguém que foi escolhido por Deus, porque você veio num tempo difícil. Você sabe por quê? Em diversas passagens da Bíblia você vai ver que sempre se levantou homens que mandou matar as crianças que era menino. Você sabe por que isso? Começa lá no início, quando o Senhor disse para a serpente que a mulher iria gerar alguém que iria destruir o diabo. Então você vai ver que sempre que vai nascer uma geração de criança, o diabo se levantava na vida de algum rei para mandar matar as crianças. Por quê? Porque o diabo não sabia quem era. Só que ainda não seria Moisés, hein? Seria Jesus. Então veja que até hoje acontecem as mesmas coisas. Até hoje crianças são sacrificadas, gente. E a sociedade fecha os olhos e faz de conta que não sabe de nada. Até hoje Satanás está reivindicando e as pessoas aceitam isso. Mas como nós dizemos, aqui não. Aqui nós não vamos aceitar isso. Então Moisés, ele é criado pela mãe até os 4 anos de idade e é entregado para viver no palácio. E Moisés está vivendo num palácio, mas como nós lemos, quando ele cresce, a primeira coisa que ele vê quando ele sai é um egípcio espancando algum dos seus. Como ele sabia que era dos seus? Estava na mente, estava no coração. Porque quando você pega seu filho dormindo e você coloca a mão na cabeça e profetiza sobre ele, aquilo que você determinou vai acontecer. Mães, pais, quantas das vezes vocês falaram, ou já viu alguma mãe falar: você vai ser isso, você vai ser aquilo, e quando essa criança cresceu, você viu que realmente ela se tornou algo que não prestava, porque a mãe estava profetizando maldição sobre o filho e sobre a filha. Palavra tem poder, principalmente de pai e de mãe. Cuidado com o que vocês falam sobre os seus filhos. Mesmo brincando, mesmo foi sem querer, volte e desfaça a merda que tu fez. Eu desfaço, Senhor. Eu cancelo, eu anulo as minhas palavras. Meu filho vai ser bênção. Por mais trabalho que meu filho dele, vai ser uma bênção. Vai ser um grande homem de Deus. Vai ser uma grande mulher de Deus.
É assim que nós temos que agir. Então Moisés sai e vê um egípcio ferindo um dos seus. O que é que Moisés faz? Vai lá e mata. Sabe o que é isso? A dor de você ver a injustiça com um povo que foi escolhido por Deus, um povo que foi chamado por Deus, um povo que nunca fez mal a ninguém. Mas por que é que muitas pessoas lá fora têm tanta raiva do povo de Deus? Me diga qual é o crime, me diga qual é a sentença, qual é o mal que faz? Sair domingo de manhã com doadores para visitar as famílias que estão passando necessidade na comunidade, isso é fazer mal? Pegar pessoas na droga e levar para o centro de recuperação, isso é fazer mal? Pegar uma família destruída, restaurar e consertar, isso é fazer mal? Por que que isso incomoda tanto as pessoas lá fora? E por que é que as pessoas lá fora querem vir para dentro para mudar os princípios e os valores do que está escrito na palavra de Deus? Vocês estão entendendo? Que tem algo muito grande por trás e que as pessoas não estão vendo isso, não estão acordando para isso. Qual é o mal que a igreja faz? Quando ministrou dízimo e oferta aqui, alguém foi obrigado a vir aqui trazer dízimo e oferta? Alguém lhe obrigou a fazer algo que você não queria? Ninguém é obrigado. Agora, se você vem para a casa do Senhor, tem palavra, tem princípios, tem ordenâncias, tem mandamentos, e é necessário se cumprir. Mas o próprio Jesus disse: ei, não é por força, ei, não é por violência, é por livre e espontânea vontade. Ninguém é obrigado. Mas se você quer militar nesse exército, se alinhe, conserta a tua vida, porque a seara é grande e poucos são os ceifeiros. O trabalho é grande e poucos são os que querem fazer o que é certo, o que é correto. Você vai encontrar muitas pessoas aí fora para fazer o que não presta, o que não deve, mas o que é correto são poucas pessoas. Sabe por quê? Porque não tiveram pais e mães que tiveram a sabedoria de profetizar sobre a vida dessas pessoas, que seriam grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, para fazer o bem sobre essa terra. É por isso que o diabo até hoje está furioso. É por isso que ele tenta tirar a vida de cada um. Mas ei, a quem Deus chamou, nada para. A quem Deus chamou, nada para. Ninguém vai te parar. Sabe por quê? Porque você entendeu que o povo hebreu faz parte da sua parentela. E você não vai aceitar ver alguém batendo, denegrindo, humilhando alguém que é justo, e você vê e deixa quieto. Claro que você não vai matar, né, gente? Mas você pode levar uma palavra para ele e dizer: ei, por que você está fazendo isso? Que mal ele te fez? É isso que nós temos que ser. Então Moisés mata aquele homem. Depois a palavra diz que Moisés foge, porque depois ele vai confrontar dois hebreus que estão discutindo, e um deles diz: quem é você? Você agora foi levantado como juiz, vai fazer com a gente o que você fez com aquele outro? Então ele vê que foi descoberto, que alguém viu, e ele foge para um lugar chamado Midian, aonde tem um sacerdote, tem 7 filhas. E ali ele fica por um tempo. Ele já chega fazendo algo de benevolência. Ele já chega ajudando aquelas mulheres, porque os pastores que tinha naquela época oprimiam aquelas mulheres. Como elas só tinham um pai, não tinha outro homem, elas iam cuidar das coisas do pai. Então Moisés chega ali, faz uma ajuda para aquelas mulheres, e ele é convidado pelo pai, e ainda ganha de presente um casamento. Ganhou Zípora. E Moisés fica um tempo ali, e Moisés agora começa a pastorear as ovelhas. E chega um certo tempo, o que eu vejo nisso é quando você vai para a casa do Senhor, você começa a ir, você começa a aprender, e chega um tempo que o Senhor vai te chamar, assim como chamou Moisés. A palavra do Senhor diz que ele foi no monte Horebe, o monte de Deus,
E ali estava Moisés sozinho pastoreando as ovelhas. E ali o Senhor chama Moisés através de uma visão e de algo que estava acontecendo em uma sarça que pegava fogo, ou seja, uma árvore que estava pegando fogo, mas não se consumia. E Moisés olha para aquilo e Moisés fica com medo. E aí o Senhor Deus fala: não tenha medo, Moisés. Sou eu o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E ele está dizendo: e o seu Deus, e o seu Deus, e o meu Deus. Porque nós somos descendentes. Nós somos descendentes. Nós somos geração eleita. Geração que vai morar com o Senhor. A geração que Deus prometeu na vida de Abraão, que seria multiplicado, tão grande, que não se pode contar, como a areia do mar. Então ele recebe o chamado. Mas o que é que vem na vida de Moisés? Ele já estava bem com sua esposa, com seu filho, já estava vivendo ali sossegado. Sabe quando você constrói algo, constrói uma família longe do Senhor, e que você já tem patrimônios, e Deus diz: ei, chegou sua hora, larga tudo e vem. Você vai largar? Mesmo você vendo uma sarça pegando fogo, você vai largar? Nós vamos inventar tanta desculpa, nós vamos colocar tantas coisas para não fazer a vontade de Deus. Foi o que Moisés tentou. Mas Senhor, não sei nem falar. Jeremias disse o mesmo. Mas o que é que eu vou dizer para aquele povo? Quem foi que me enviou? O Senhor disse: diga que foi o eu sou. Você sabe por que ele falou isso? Porque em tudo que Moisés tocava era Deus. O cajado vira serpente, o mar se abre. Moisés não poderia fazer isso só. O Senhor disse: vai, Moisés, porque eu sou contigo. O que você apontar vai acontecer. O que você falar, profetizar, vai acontecer. Eu sou contigo, diz o Senhor. O Senhor nunca nos abandonou, até hoje. O Senhor está nos chamando, nos atraindo para a presença dEle. Mas Deus falou algo poderoso nessa palavra, que é a chave. O Senhor disse: ei, Moisés, espera aí. Tira a sandália dos pés, porque o lugar que você está é santo. Não adianta suas desculpas. Não adianta o que você aprendeu lá fora. Não vai servir aqui. Você precisa colocar suas armas no chão e entender que o Senhor está dizendo: ei, tira a sandália. Tira as coisas que um dia você adquiriu lá fora. Tira tudo aquilo que você carrega de bagagem do mundo, do Egito, porque aqui é lugar santo. O Senhor tem algo poderoso para a sua vida. O Senhor quer fazer algo e levar você a viver algo que você nunca viveu na sua vida. Diante de tudo que um dia você alcançou, adquiriu nessa terra, o que o Senhor tem para você é muito mais além. Como disse na palavra, do que o que você pensa, ou do que o que você imagina na abertura. Os planos de Deus são melhor do que os seus. Deus é quem sabe os pensamentos que tem sobre vós. Deus é quem sabe o que é melhor para cada um de nós. Sabe por quê? Porque o que nós decidimos por conta própria, até hoje, não deu certo. Mas aquilo que você colocou nas mãos de Deus e disse: Senhor, faz segundo a tua vontade, deu certo. E você foi exemplo para outras vidas. É por isso que a igreja está cheia. É por isso que a casa de Deus não diminui. Por quê? Porque a pessoa chega como um dia eu cheguei.